Muito boa tarde, minha gente querida. Boa tarde, amigas. Boa tarde, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Vida Melhor. Hoje é 7 de janeiro, hein? Estamos começando. Que 2025 venha cheio de coisas boas para todos nós. Eu tenho certeza que é isso que Deus quer para mim e para você. A Bíblia sempre fala, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus realmente tem coisas muito boas para todos nós. A gente precisa estar atento a todos os sinais. A gente precisa se submeter à vontade de Deus a cada instante. Tem vezes que a gente fala assim, submeta-se à vontade de Deus a cada dia, mas é pouco, né? Porque a gente muda de ideia, a gente tem tantos caminhos a escolher a cada instante, que a gente precisa o tempo todo prestar atenção. Por isso, orai e vigiai. Como sempre faço, eu entrego Vida Melhor nas mãos de Deus. É para Ele, com Ele e por Ele que a gente está aqui. Vida Melhor nasceu, sem dúvida nenhuma, primeiro no coração de Deus. E a gente sabe que a vontade dele é que a gente expanda esse amor que vem do alto. Eu costumo dizer que Deus nos ama de tal forma que se a gente guardar pra gente, a gente explode. Então a gente tem que expandir amor. E que esse amor possa te contagiar hoje. E que você possa sentir a presença doce de Jesus na sua vida e na sua casa. Me acompanhe agora na leitura da palavra, nossa palavra do dia. Em São Lucas 18, os versículos 16 e 17 falam assim, Jesus dizendo: Jesus, porém, chamando-as para si, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. É linda essa palavra de Jesus, aliás, todas as palavras de Jesus são muito lindas e transformadoras. Mas ele fala para mim e para você que a gente precisa ter um coração puro como o de uma criança. Que a gente precisa ter um coração humilde como o de uma criança. A gente precisa ter uma alma sedenta por conhecimento que vem do Pai como uma criança com seu Pai. A gente precisa estar debaixo dessa proteção. Se a gente não entender isso, se a gente não tiver essa postura de humildade diante de Deus, aí a gente não vive esse reino. Viver o reino é viver humildade, é viver pureza, é viver entrega, é viver confiança, é viver fé. A coisa mais linda que eu vejo numa criança é quando ela está no alto de um muro, na beira de uma piscina, em cima da cama, em cima do sofá, que ela se joga, né? Pula no colo do pai, da mãe, da avó, com coragem, com fé. E é assim que a gente precisa ser com Deus. Dar saltos, sabendo que Ele está segurando com a mão direita vitoriosa. Que esse ano seja um ano de grandes saltos, com a proteção de Deus. Não esqueça de consultar a Deus antes de tomar suas decisões. A Bíblia fala que quando a gente vai tomar uma decisão, a gente precisa submeter essa nossa decisão à vontade do Pai. E que a vontade dele é testificada no nosso próprio espírito. Então a gente sente a confirmação dentro do coração. E aí a gente segue em paz. Que seja assim esse ano todo para você. Porque assim você vai ter uma vida cada vez melhor, tá bom? O programa de hoje está demais, gente. Vamos falar sobre a saúde renal no verão. Rins, que assunto bom. Tem muita gente que fica preocupado aí, porque acaba exagerando um pouquinho no álcool, né? Tem gente que toma pouca água. Vamos falar sobre tudo isso e outras coisinhas mais. Na culinária, a gente vai aprender a fazer um cannelloni de frango. Quem disse que você não pode comer um cannelloni de frango gostoso? Gente, comida de verdade, a gente pode todas as coisas, né? Um pouco de tudo, sem tanto exagero, sem estar submetido à comida, mas a comida nos servindo como alimento e nutrição. No artesanato a gente faz uma bolsa para você já usar na praia, aliás, para você vender na praia. De repente você fala assim, puxa, eu queria aprender a fazer algo, minha cidade está cheia de turista e eu queria ganhar um dinheiro. Gente, essa bolsa
bolsa aqui você faz rapidinho. Olha que coisa mais linda, toda forrada. E você vai ter a chance de vender aí na sua cidade e ganhar um bom dinheiro, tá? Então pense nisso, segura aí porque já já você aprende. Ainda vamos ter uma conversa sobre óculos de sol. Você sabe escolher um que realmente proteja a sua visão dos raios solares? E outra coisa, qual é o modelo ideal para o seu formato de rosto? Fica comigo porque hoje a gente aprende e muito. Até 2h30 da tarde, estamos juntinhos aqui no nosso Vida Melhor. Combinado? Então vamos começar. Como o calor está intenso, a gente sabe que é necessário redobrar os cuidados com a hidratação. Gente, as altas temperaturas, e eu sei que tem lugares mais quentes, outros menos, né? A gente tem um aumento da transpiração e muitas vezes a ingestão insuficiente de líquidos. Isso pode prejudicar a saúde dos rins, que são fundamentais para a filtragem de toxinas e equilíbrio hídrico do nosso corpo. E aí vem os casos de cálculo renal, por exemplo. Você sabe que existe um aumento de 30% nesse período mais quente do ano? Para falar sobre a saúde renal, principalmente no verão, eu recebo um nefrologista que com certeza vai nos ajudar, que é o Dr. Elias Marcos Silva Flato, que já está aqui. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. Um ótimo 2025. Te convidar para sentar aqui e vou sentar aqui do seu lado, doutor. Bater um papo. Vamos lá. Tem muita gente que no verão acaba exagerando e bebe e também bebe álcool, né? E isso também pode prejudicar os rins. Bom, a gente, como já nossa avó, nossa mãe dizia, os excessos nunca fazem bem. Seja ela de qualquer substância, até mesmo que possa trazer algum benefício no dia a dia, como a própria água. Mesmo água. Existem pacientes, primeiro que existem casos de intoxicação por água, principalmente em condições psiquiátricas, mas a água é fundamental, então a tolerância e o bom senso é o que prevalece. Importante a gente saber disso, né? A água começa a ficar exagerada a partir de quanto, doutor? Cada pessoa tem uma área de superfície corpórea, então uma pessoa mais gordinha, uma pessoa mais magra, ela tem uma variação e isso representa as nossas perdas insensíveis. Então a gente está aqui conversando, parte do nosso ar exalado tem água, a gente está transpirando apesar de não estar sentindo isso, então a gente tem perdas insensíveis. No calor, principalmente no verão, ocorre um aumento disso. Então não tem um número mágico. O que a gente pode pensar é sempre na cor da urina. A cor da urina mais clarinha, ela fala a favor de um estado de hidratação adequado. Uma hidratação mais necessária com uma cor da urina mais amarelo escura. Perfeito. Dizem que depois de uma certa idade, a partir dos 50, as pessoas começam a ter menos sensação de sede e acabam bebendo menos água. Isso é verdade? Exatamente. Existem o estado mesmo o nosso hipotálamo, o nosso centro da sede, ele começa a ter algumas alterações, exigindo menos da pessoa a busca por água. Existem medicamentos, então a gente pode envelhecer, pode desenvolver algumas condições que necessitem de medicamentos que podem também diminuir e prejudicar a nossa sede. Então é muito importante lembrar pacientes mais velhos ou pessoas que usam certas medicações, principalmente antihipertensivos, para recordar de se hidratar adequadamente. Então, a água precisa ser algo que tem a ver com disciplina, né? Exatamente. Tem que tomar água direitinho. Agora, vamos falar um pouquinho, já que é o nosso assunto principal, que é a saúde renal. Quais são os prejuízos que o nosso rim começa a ter a partir do momento em que a gente descuida dele, começa a tomar menos água, né? De repente não presta atenção nas possíveis infecções urinárias, enfim, tudo que possa envolver o nosso rim. O rim é um órgão muito silencioso, né? Ele tem uma grande capacidade, uma grande reserva. Então, para ele nos dar sintomas de que alguma coisa está errada com ele, pode demorar muito tempo. Então, o diagnóstico, a prevenção e o diagnóstico precoce altera muito e faz com que a gente tenha perspectivas de tratar e remediar condições que possam ser vistas. Por exemplo, num exame de check-up anual,
principalmente as mulheres que tendem a fazer isso praticamente anualmente, ou os homens a partir de 35 anos, se não tiverem fatores de risco, 2 exames são muito importantes para avaliar o rim. Um é o exame de sangue chamado creatinina e o outro de urina, que a gente pode avaliar a perda de proteína na urina, a microalbuminúria. São exames simples que qualquer laboratório consegue fazer e a gente consegue detectar precocemente. Então isso é muito importante, a gente pode começar por aí. Outros medicamentos de uso de fácil acesso na farmácia, uma dor na coluna, uma dor na perna, bateu, inflamou, anti-inflamatórios, o uso exagerado deles, não supervisionado por automedicação, pode trazer grandes prejuízos renais também. E a detecção precoce de doenças sistêmicas, né, como hipertensão, diabetes, obesidade, cessação do tabagismo, são todas as condições fundamentais para a gente partir de uma conversa de saúde renal. Com isso, a gente vai trabalhando, não precisa inicialmente ser um especialista, qualquer médico, um ginecologista, um endocrinologista, um clínico geral, é capaz de fazer um diagnóstico precoce e dar as orientações que a gente vem passando por aqui. Mas olha que interessante, né? Porque realmente às vezes a gente vai prejudicando um órgão que é tão importante, vital, e sem perceber, Exatamente. achando que está cuidando bem da gente, né? Exatamente. Ah, eu estou tomando esse remedinho para melhorar a minha situação, que eu estou com dor. Exatamente. Olha que coisa séria. A gente tem que realmente ter mais consciência e evitar de toda forma essa automedicação, porque isso é perigoso, né? A gente fala de medicação, mas não necessariamente é só o que compra na farmácia. A gente tem que lembrar que, às vezes, a diferença do remédio e do veneno é só a dose. Então, o que a gente tem visto hoje de procura, de busca de produtos naturais, a gente tem que lembrar que podem ter efeitos colaterais e alguns deles, principalmente os de menos conhecimento, podem melhorar alguma coisa que você está procurando e, consequentemente, um órgão filtrador, um órgão metabolizador como o fígado ou o rim, podem acabar sofrendo de maneira silenciosa. Então, muito cuidado com milagres de plantas, sem orientação, sem procura, sem uma pesquisa adequada. Perfeito. Agora, se por um lado as doenças renais são quase todas silenciosas, por outro, o cálculo renal não é silencioso e dizem que é a pior dor, que assemelha-se à dor do parto, ou é pior do que a dor do parto. É verdade? Nunca saberei, não, Eu também não, Mas- se Deus quiser. mas os relatos são realmente de que as dores são muito parecidas do ponto de vista, já que a dilatação do parto é de uma região próxima que está incluindo o rim, então a dor pode ser semelhante. Ela pode ser desde uma dor insuportável até uma simples dor que confunde com uma dor na coluna. A gente lembra que ele pode estar relacionado a uma alteração da cor da urina, pode estar falseado ou mascarado por uma infecção urinária e precisa de auxílio porque ele pode complicar de maneira grave na forma de uma infecção ou até mesmo da obstrução e interrupção do funcionamento renal. Meu Deus. E como é que isso começa? Por que que as pessoas têm cálculos renais? O principal fator de risco é o síndrome metabólica. O que é isso? É um paciente obeso ou hipertenso, tabagista, com cintura abdominal aumentada nos homens ou cintura do quadril aumentada nas mulheres. A gente tem que lembrar que a grande maioria dos cálculos renais, eles são a pontinha do iceberg de uma doença muito mais perigosa que não está se mostrando de forma palpável. Então, um cálculo renal relacionado à síndrome metabólica está ligado a um paciente com risco cardiovascular, com risco de um AVC. Então, é uma condição que parece um problema pontual, que vai ser resolvido assim com a retirada do cálculo, quando na verdade ele simboliza e demonstra um fator de risco muito aumentado. Então, uma alimentação inadequada, estar acima do peso, produtos ultraprocessados, são muito importantes na formação do cálculo, além de, claro, da baixa ingesta hídrica. Perfeito. Tem gente que eu já ouvi falar, né, que cálculo renal também pode ser provocado pelo excesso de cálcio. As pessoas querem tomar muito cálcio e acabam fazendo cálculos renais. Isso é verdade? Como eu falei anteriormente, existe uma busca de suplementação hoje, mesmo que não seja necessária. E os excessos sempre vai dar
alguma coisa ruim. Mas existem patologias que não estão relacionadas à alimentação que vão gerar perdas excessivas pelo rim e acabam cristalizando e nucleando um cálculo. Cada caso precisa ser individualizado. A retirada abrupta do cálcio pode até piorar, do cálcio da alimentação, como retirada dos laticínios, podem gerar mais cálculo ainda, dependendo da situação. Por isso que a grande maioria dos casos está relacionado a uma alimentação inadequada e um estilo de vida que precisa ser modificado. Equilíbrio é tudo. Então me dá uns minutinhos, eu já volto e a gente vai abrir esse momento também para você enviar as suas perguntas. Você que tem alguma dúvida, você que quer fazer a sua pergunta, fique à vontade, nosso Instagram é Vida Melhor Oficial. Manda seu recado. Aqui para o nosso papo, que está muito bom por sinal, a gente está aprendendo sobre a saúde dos nossos rins. Estamos falando de cálculo renal. Entendemos já um pouquinho quais são as principais causas, mas a gente continua esse assunto. Lembrando que se você ainda não enviou a sua pergunta, lá no Vida Melhor Oficial, você pode mandar a sua pergunta. As perguntas que não forem respondidas aqui, depois a gente vai mandar para o Dr. Elias. E eu tenho certeza que esse assunto pode te ajudar e muito, tá? No primeiro momento, a gente falou sobre a importância da água, né? Sem excesso. Até a água em excesso não é legal, mas o excesso seria, a gente está falando de muito excesso, né? Ou alguns pacientes com algumas patologias outras, como problema cardíaco, problema hepático, até mesmo problema renal, quem faz diálise, tem que ter controle de água, porque o corpo perdeu a capacidade de se autocontrolar. Então, com a ajuda de medicamentos e com uma boa aderência à alimentação, é importante, e aí vai restringir ou não a quantidade de água. Só para demonstrar aqui, isso daqui é uma representação do rim. Então, se a gente fechar o nosso punho, mais ou menos esse é o tamanho do nosso rim normal. Então, a gente tem 2 desses, na maioria dos casos. Tem pessoas que nascem com um só, ou desenvolvem, ou acabam perdendo, e a vida parte normal, mas não dá para saber, então por isso que o rastreamento é importante. O rim, ele tem algumas partes, a parte do órgão em si, a parte do coletor e os vasos sanguíneos. Esse chapeuzinho aqui, na verdade, é uma glândula chamada glândula adrenal, que não faz parte da nossa discussão hoje. O rim, ele forma cálculos dentro do próprio parênquima, que a gente fala, mas não de forma que a gente pensa que ele vai cuspindo os cálculos. Imagina uma caverna, que tem aquelas cavernas com estalactites e estalagmites, eles estão presos dentro da caverna. Quando ocorre um trauma, um pequeno trauma, isso pode se romper e aí sim cair no túbulo coletor. Cálculos não precisam ser grandes para a gente ter complicações. Então, cálculos de 0,2, 0,4 centímetros podem ser considerados potenciais complicadores. Quando o nosso rim ele tem uma película em volta, uma cápsula, que ele dá sensibilidade. Se a gente sofrer um acidente que tem uma perfuração do rim, a gente não tem a percepção da perfuração, mas ele está adaptado a uma sensibilidade relacionada ao estiramento. Então imagina que uma pedrinha caiu e andou no ureter e obstruiu. O rim continua produzindo urina e ocorre uma dilatação do sistema e isso causa o estiramento renal. Por isso que a dor é uma dor incólica, mas que normalmente está relacionado à dor lombar, mas esse trajeto pode ocorrer até a bexiga. E a bexiga, a sensibilidade até a bexiga é como se fosse a sensibilidade do parto. Então começa nas costas, vem para a parte da frente, no homem indo até o testículo e na mulher indo até os grandes lábios. Então às vezes a dor vem de uma forma não comum. Então, por exemplo, uma dor na região vulvar, e é uma dor de cálculo. Olha que interessante. Bom para você também saber conhecer os seus sintomas, né? Para procurar um médico rápido. Exatamente. Normalmente ele não vem espontaneamente. Normalmente vai estar relacionado a eventos de náusea, alteração da cor, do cheiro da urina e, sim, a dor de forte intensidade. Mas a parte boa é que chegando nessa região é um dos últimos lugares que ele pode obstruir, ele vai sair normalmente espontaneamente. Perfeito. Já que você tocou no assunto de que temos 2 rins, eu lembrei que tem muita gente em fila esperando um transplante de rim, né? E a gente só precisa de um rim.
Todos nós. Se a gente não aprontar nada na vida, a maioria das pessoas podem viver com um rim só. O que seria aprontar? Aprontar é uma vida com estilo de vida adequado, né? Fora do sair do sedentarismo, não beber, não fumar, não ganhar peso, não desenvolver doenças como hipertensão, diabetes. A gente não tem bola de cristal. Então a gente tem que fazer o melhor possível para que a gente chegue nas fases mais avançadas da vida com qualidade. Existe a possibilidade de doação de rim em vida, entre pessoas vivas. Mas para isso precisa ter uma boa saúde, um bom condicionamento e baixos riscos de desenvolver doenças futuras. Nesse caso aí é possível doar, então é possível viver com um rim só de forma de uma doação ou na forma, às vezes, de um desconhecimento de que você só tem um rim mesmo. Ok. O cálculo renal, ele precisa ser retirado? Porque a gente vê muita gente falando, eu vou para o hospital porque eu tenho que explodir uma pedra nos rins, né? A procura do hospital é indicada em casos de possível indicação cirúrgica ou de uma refratariedade à dor, ao tratamento medicamentoso oral. O caso cirúrgico se associa a quando há uma obstrução desse sistema urinário que dilata e é visível através de exames mais simples, até mesmo como ultrassom, e determinados a localização do cálculo através da tomografia computadorizada. Se ocorrer essa obstrução e ela estiver tendo comprometimento local, pelo menos, é indicado a retirada do cálculo, sim. Mas é a minoria dos casos. A maioria deles expele sozinho e a pessoa muitas vezes nem soube que era uma dor de cálculo e pensava que era uma dor de lombar, que é muito comum também. Eu achava que a dor era na hora de expelir o cálculo. Na maioria das vezes é só um incômodo na hora de expelir. A dor em si está relacionada à dilatação do sistema. Então, toda vez que ocorre a dilatação, ocorre uma... Porque teve uma obstruçãozinha igual você explicou. Exatamente. Às vezes a dor é de pequenas obstruções que resolvem porque o cálculo começa a sair como se fosse uma pia entupida. Vai desobstruindo aos poucos, ela não fica totalmente cheia. Nos casos graves, ela fica cheia e não esvazia sozinha e precisa da intervenção. Perfeito. Agora, assim, a gente tem muita gente assistindo ao programa que, de repente, nem tem cálculo renal, mas fica preocupada porque tem outras coisas que pode, de repente, acarretar um problema sério nos rins, que são as infecções urinárias de repetição. Tem muitas pessoas mais maduras que têm, inclusive, já a infecção urinária por conta de uma incontinência urinária. Isso tudo precisa ser, de fato, tratado? Isso tudo pode levar um prejuízo maior para os rins? Eu gosto de trazer polêmicas porque é o que chega no consultório quando a gente conversa, a pessoa desconhece totalmente esse fato. Constar urina com bactéria ou alteração da característica dela não quer dizer que é uma condição que precisa ser tratada. Então é muito comum a mulher, por características anatômicas, perfil hormonal, por exemplo, ter bactérias vivendo na urina. Não é uma situação normal, mas é uma situação possível que não pode não exigir tratamento. A gente trata os casos, a exceção seria a gravidez. Uma mulher grávida, com presença de bactéria na urina, tem que ser tratado. Porque pode existir bactéria na urina sem sintomas, Exatamente. Sem dor, sem desconforto? Sim. Se não for grávida, a gente também não trata, na grande maioria dos casos. Existe um motivo, então a mulher tem uma uretra menor, tem alteração hormonal, isso causa desbalanço local e pode ter uma invasão de uma bactéria. Mas se ela estiver vivendo de maneira harmoniosa, como na nossa pele, como no nosso intestino, até mesmo ocupando o lugar de uma bactéria mais virulenta, a gente não precisa tratar. Então, muitas vezes chega no consultório, caso de infecção urinária de repetição, que na verdade não eram infecções, eram colonizações que naqueles momentos não precisavam ser tratados. E por que a gente não trata? Porque o nosso arsenal terapêutico antimicrobiano ela é limitado e as bactérias costumam desenvolver resistência. Se em casos de não necessidade a gente usar essas ferramentas, a gente pode, no momento mais necessário, acabar tendo que usar antibióticos mais fortes de uso hospitalar e até mesmo com complicações tóxicas para os outros órgãos. Então peraí, deixa eu ver se eu entendi.
muitas vezes essas infecções urinárias tratadas não precisam ser tratadas, e aí a pessoa vai criando resistência ao antibiótico. Exatamente. Então, por ter uma bactéria na urina, a gente é muito comum pegar um exame de urina, uma urocultura que pede de rotina e encontrar alguma coisa e receber no consultório como, olha, o meu médico não consegue destruir essa bactéria. Aí a gente pergunta sobre os sintomas, ela fala, não, nunca tive sintoma. Quais são os sintomas? Ardência na hora de urinar, idas ao banheiro com vontade de urinar, chegando lá é só uma gotinha e sai do banheiro, já volta aquela sensação, incômodo no pé da barriga, às vezes mesmo dor lombar, febre ou alterações de sangramento na urina podem ser sinais de infecção urinária. Se a pessoa não apresenta nada disso, às vezes a melhor opção seria observar. Mas lembra, a exceção é a gestação. Mulher grávida não pode ter essa condição. Perfeito. Agora, quando a infecção urinária, até as de repetição, elas ficam graves, perigosas para o rim? Infecção urinária com febre é uma situação grave que já mostra que a infecção está alta, que a gente fala. É uma infecção do sistema urinário alto, incluindo o rim. É uma pielonefrite. Infecção urinária baixa não tratada, então aquela pessoa que acha que foi era só um corrimento, era só uma ardênciazinha, era só uma situação que ela, vou ter um médico na semana que vem, eu vou deixar para ir lá, isso pode complicar. Então, na presença de sintomas, procure um auxílio médico. Se persistir ou falha de tratamento ou não e acender na forma de febre, tem que ir para o pronto-socorro sem demora. As infecções altas renais podem trazer complicações a longo prazo, uma vez que ocorrem inflamações de repetição e ocorre uma inflamação local que uma das formas de cicatrização do corpo normalmente é criar fibrose. Então, quando a gente corta o braço, corta a perna, corta qualquer tecido cutâneo, ele vai cicatrizar, mas não é a mesma pele. No rim é a mesma coisa, não é o mesmo órgão, ele não regenera 100%, ele só tapa o buraco. Então, essas infecções urinárias de repetição causando inflamação, seja ela também relacionadas a cálculos ou não, pode trazer consequência no futuro de uma insuficiência renal. Perfeito. Seguinte, você já mandou sua pergunta lá no Vida Melhor Oficial. Daqui a pouco, perguntas e respostas. Como eu sempre falo, é bom você ficar atenta mesmo, que você não tenha uma pergunta. Porque a dúvida de um, gente, é a dúvida do outro. Nosso corpo é muito parecido, né? Então a gente vai aprendendo. Esse momento aqui eu sinto que é sempre muito precioso, porque a gente está vivo, a gente precisa cuidar dessa vida que a gente tem, né? Então, vamos lá. Deixa eu dar um recadinho e já volto aqui. Vou colocar aqui no visual já as perguntas. Vamos então às perguntas, doutor. A primeira delas já vai aparecer aqui e é do Antônio Paulo. Diz assim, boa tarde. Quais alimentos devem ser evitados para proteger o rim? Bom, lembra do equilíbrio. Um dos alimentos que acabam em excesso, podem trazer algum prejuízo para o rim e para os outros órgãos, é o sal. Então, o sal de cozinha, o sal do Himalaia, o sal light, todos os sais, eles vão ter componentes que vão alterar a nossa metabolização, controle pressórico, e acabam tendo que ser eliminados. Algumas vezes de forma pelo rim, e isso pode levar a consequências, formação de cálculo, infecção urinária de repetição, hipertensão arterial. E normalmente uma dieta hipersódica está associado a uma dieta desequilibrada, associado a uma dieta rica em carboidratos, de fácil absorção, gorduras poliinsaturadas. Tudo isso leva a uma consequência renal. Claro que quando a gente fala do corpo, a gente não está falando só do rim. Então a gente tem que pensar em tudo isso que um desequilíbrio possa trazer. Outros alimentos, para quem tem problema já no rim conhecido, é muito divulgado a carambola. A carambola é uma fruta típica do norte e nordeste, que é uma fruta muito característica, com aquela forma de estrela quando cortada. Ela é uma fruta que possui uma neurotoxina, que caso não tenha eliminação pelo rim,
pode causar complicações graves e até mesmo a morte. Então, a carambola é uma fruta, como qualquer outra, deve ser consumida com moderação, mas essa com maior ainda. Então, se você não sabe a função dos seus rins, não consuma carambola nem em pequenas quantidades. Olha que informação importante, né? Eu amo Eu carambola. também. Eu tenho um pé de carambola em casa. Olha, mas você não tem nenhuma complicação no rim. Não tenho e os passarinhos também não comem. Então, se a natureza já mostra alguma coisa, a gente tem que tomar cuidado. Então, a Cíntia, que trabalha lá em casa, ela fala carambola a gente não pode comer, porque fruta que passarinho não come é porque a gente também não deve comer. Mas é bom, né? É uma- A Heloísa Alves pergunta se além da água, existem outras bebidas recomendadas para manter a hidratação. Sim, desde que elas não sejam ultraprocessadas, não há problema, mas com moderação. Então, água, um chá, desde que não seja chá preto, uma vez que chá preto tem cafeína, isso pode trazer outras consequências. Um suco, mas lembra, o suco em excesso é fruta, e é fruta concentrada, então isso pode trazer complicações outras. Pode ser qualquer líquido que não seja ultraprocessado e que não seja em grande quantidade. De preferência para água. Uma água saborizada, bota umas gotinhas de limão, não há problema quanto a isso. Perfeito. Porque vamos variando, porque realmente beber muita água às vezes é um problema de rotina. A pessoa precisa entrar aquilo na rotina dela para ela perceber. Toda a mudança de rotina é um desafio, né? É verdade. Eu tomo muita água, né? Tomo bastante água aqui Tô vendo durante o aqui. programa, eu tomo muita água. Mas foi uma questão de me adaptar à água mesmo. Eu comecei a entender que eu não deveria negar água. Eu trabalhava antes de trabalhar aqui num outro programa e eu ia em vários lugares ao longo de um dia. Então, eu chegava num lugar, alguém falava: "Aceita uma água, um café?" "Sim, uma água, por favor." Então, eu ia tomando água sempre que me ofereciam. E aí, com isso, eu peguei um hábito de tomar bastante água ao dia. Uma outra estratégia para quem ainda não tem esse hábito saudável é andar com uma garrafinha de água. Essa você, por várias formas. Uma que você vai ter água mais disponível mais fácil, a outra que você vai lembrar o quanto você está bebendo água. Porque um copo, a gente não anda com um copo de vidro, mas normalmente a gente encontra por aí um copo de plástico. Depois do quinto copo, você não lembra se você está no sexto, no quinto, no terceiro. Então, a garrafinha, olha, eu enchi essa garrafa quantas vezes hoje? Qual é o volume dela? Eu sei quanto eu bebi. Isso já ajuda. Eu digo, com exceção da senhora aí que fica o dia inteiro sentada no sofá, levanta, vai até a cozinha, porque também não pode ficar sentado o dia inteiro, e toma um copo de água, dá uma esticada nesse corpo e volta, tá? O corpo da gente não é para ficar parado. Então eu sempre falo, os idosos não sentem muita sede, ótimo ter uma garrafinha do lado, mas lembre-se de levantar, fazer exercício, porque isso é importante também, né? Sim. A Paula Oliveira está fazendo uma pergunta bem parecida com a anterior. Algumas frutas e verduras ajudam mais na hidratação do que outras. Pode falar quais são as melhores opções? Olha, um pepino, por exemplo, ele é praticamente água. É mais de 90, se não me engano, 95% de água. Então, um pepino que a gente pode usar, né, desde saladas até em água saborizada, ela é uma opção fácil, de fácil acesso, de fácil consumo. Claro, evita colocar sal, evita colocar produtos ultraprocessados, que isso vai desbalancear a qualidade dele. Ou qualquer fruta, tudo que a gente prepara, praticamente, até mesmo uma farofa, contém algum grau de água. Então, arroz é mais da metade água, o feijão também. Então, a gente, apesar de não estar bebendo tanta água, a gente está consumindo água de maneira Olha que indireta, interessante, né? a gente não para pensar nisso, né? Mas realmente, Tudo o arroz é metade água. Exatamente, a gente prepara normalmente É. 2 para 1. 2 xícaras de água para uma de arroz. É Então, isso mesmo. mas não é suficiente. Aham. A gente precisa consumir produtos de preferencialmente frescos, mas lembra, tudo isso de forma razoável. Não adianta a gente trocar. A nossa pirâmide alimentar, orientada pelos nutricionistas, a base não é fruta. A base são carboidratos mais complexos. A fruta está no intermediário. Então, não adianta a gente trocar o nosso arroz do dia a dia por fruta, porque vai ter consequências quanto a isso. Perfeito. A Rosana está perguntando o seguinte: doutor, nessa época do ano, minha família gosta muito de ficar o dia inteiro consumindo bebida alcoólica na praia. Mal bebem água, só a cerveja. O que isso pode acarretar aos rins? O álcool, ele inibe um hormônio que ajuda a manter a água no nosso organismo. Por isso que quando alguém bebe, ele vai com maior frequência ao banheiro e, se você perceber,
ele urina mais do que ele bebeu. Então, o álcool, ele desidrata a pessoa. Então imagina que você está na praia num dia de calor, não tem acesso à água de forma como a gente tem em casa, ainda consome álcool, a chance de desidratação é muito grande. Então, não há uma recomendação segura para uso de álcool. Então, não há uma recomendação para qualquer tipo, seja ele vinho, destilados, não importa. Consumo de água, nesses casos, é mais importante ainda. Por quê? Porque como o álcool acaba alterando a nossa capacidade de concentração urinária, a urina sai clarinha. E a pessoa pode lembrar daquela dica que eu dei anteriormente e achar que está tudo bem, quando na verdade está desidratando. E esse é um dos motivos para a gente ter a nossa famosa ressaca do dia seguinte. Porque é a desidratação, principalmente do sistema nervoso central, com alguma alteração de alguns eletrólitos, que faz com que a gente tenha aquela sintomatologia ruim. E uma das orientações é a hidratação durante o processo de exposição ao álcool. Então, vai tomar uma coisa com álcool, 2 de água. Preferencialmente sim, e com moderação. O ideal é não tomar álcool, né, Exatamente. gente? É o ideal. Exatamente. Olha, a Valquíria pergunta se é verdade que o risco de ter uma infecção urinária aumenta no verão. Aumenta pela nossa exposição, né? Então, um calor, normalmente a gente tende a usar materiais sintéticos, né, de costume, seja ela calcinha, cueca ou mesmo um shorts, uma bermuda, uma saia. Então isso vai alterar a fricção e vai alterar a microbiota local, a exposição, a água do mar. A gente fica exposto por mais tempo, principalmente a mulher pode ter algum risco de infecção vaginal, uma candidíase, uma vaginose, pode alterar o pH e a flora local. Tudo isso, inclusive alimentação, alteração hormonal, tudo isso vai acarretar em aumento de risco. Então, no verão, é um momento de atenção para infecção urinária. Perfeito. A Cauane está dizendo assim: doutor, comecei a fazer diálise há pouco tempo. Gostaria de ir para a praia. Sei que não posso entrar na água, mas tem mais algum cuidado específico que preciso tomar? Não entrar na água vai depender muito do tipo de diálise que ela faz, né? Se for uma diálise que tenha fístula, não há nenhuma contraindicação a isso, pelo menos do ponto de vista de acesso. O cuidado, a água é um problema, porque para esse tipo de paciente, como eu lembrei anteriormente, quem faz diálise não tem um controle adequado da regulação de peso. E na praia não tem balança para ela saber se está bebendo, se está perdendo mais água, se pode beber, se ingere a menos. Então, a praia está relacionada a um petisquinho, alguma coisa assim, o excesso de sal pode trazer complicação também. O importante é o que seria mais adequado, o que é mais saudável naquele momento e entrar com a nossa moderação. Perfeito. E o Lucas pergunta quais os sintomas de problemas renais no verão. Os problemas para homem, infecção urinária em homem é alguma coisa mais preocupante, por incrível que pareça, mais preocupante, porque o homem não pode ter infecção urinária. A mulher pode ter 2 vezes por ano e é considerado normal. Homem não pode ter infecção urinária? Como assim? Veja, o homem, ele não tem alteração hormonal, não tem um ciclo hormonal. Então, o ciclo hormonal, em momentos ela protege, em momentos ela facilita a infecção urinária na mulher. A uretra da mulher, ela não tem um pênis, então aquele mecanismo de barreira é menor na mulher, então ela não tem, então é mais fácil uma bactéria ascender. Então um homem não pode ter infecção urinária de forma nenhuma. Quando ele tem, ou é um cálculo, ou é uma próstata aumentada, ou um problema na bexiga. Então, homem no verão com infecção urinária ou com problema renal, homem com algum grau de doença já é um problema, porque ele tem resistência a ir no médico, tem resistência a se tratar. Mas o que vale para a mulher, o que a gente falou até agora, vale também para o homem, só que com atenção dobrada. Perfeito. Olha, o papo foi bom, né? Aprendemos muito. Doutor Elias Marcos Silva Flato, nefrologista, médico pela Universidade 9 de Julho, com vários títulos. O currículo dele é muito extenso, você percebeu aqui, com tanta informação preciosa que ele trouxe. Você deve seguir e acompanhar, porque tem mais informações lá no Instagram, Clínica Enefro. Clínica Enefro. E o WhatsApp, se você quiser já marcar uma consulta, é o 11 9 40 13 0333. 11 9 40 13 0333. Importante é cuidar bem de você.
estar bem parado com o médico faz toda a diferença. Doutor Elias, muito obrigada, foi um prazer recebê-lo. Prazer meu. E volte outras vezes, viu? Muito obrigado pelo convite. Obrigada, até a próxima. Vai pra cozinha! Vamos lá, gente. Vamos fazer alguma coisa, aproveitando o que sobrou das ceias de final de ano? Sempre tem alguma coisa lá no freezer, né? De repente você não usou, não comeram tudo, você guardou, deixou bonitinho. Olha, temos uma opção hoje para dar aquela transformada nas sobrinhas, viu? E fazer um prato gostoso. Então, bora pra cozinha! Vem cá comigo. Olha só que maravilha de canelone! Tem que ser a Clary, né? Essa nutri maravilhosa. Tudo bom, querida? Como que você tá? Nutri-chefe Clariana Colasso. Se você ainda não segue, precisa seguir, porque a Clariana é um espetáculo. Ela ensina a gente a fazer comida de verdade, gostosa e saudável. É, muito nutritiva. E aí, o saudável depende da quantidade que a pessoa vai comer, né, Cláudia? Boa. Porque isso é super importante a gente falar. Às vezes, a comida é extremamente nutritiva e se você comer um pouquinho mais do que se deve, aí acaba deixando de ser saudável. Tá vendo? É importante a gente pode falar comer isso. de tudo um pouco, né? De tudo um pouco, questão do equilíbrio, né? É importante a gente falar isso, porque as pessoas têm muito essa crença limitante. Ah, eu vou comer uma pasta de amendoim sem açúcar porque é saudável. Aí come um pote de pasta de amendoim. Isso também não pode, né? Como tudo nessa vida, a gente precisa de equilíbrio e moderação. Igual tem gente que fala assim, ai não, eu não vou comer um canelone porque é massa. Aí, de repente, não come o canelone, mas aí pega lá um bolo fit só porque tem adoçante cheio de farinha de trigo. É a mesma coisa com uma outra roupagem, né? Entenderam? Uma bolachinha de água e sal junto com um cafezinho com açúcar. Meia dúzia de bolachinha dá um canelone. A minha mãe é nutricionista, né? Já te falei. E aí ela falava assim, gente, onde já se viu bolacha água e sal? Mistura água e sal e vê se vai virar uma bolacha. Adorei. Não vira bolacha. Uma bolacha. Não existe bolacha água e sal, É né? verdade, adorei. Vamos lá. Vamos lá, então, gente, a gente já falou ano passado sobre como a gente iria congelar todas as sobras. É normal, principalmente no Natal, né? Cada família se reúne, cada um leva um prato. A gente precisa dar vazão a essa comida sem, obviamente, ficar comendo também uma semana, até por risco de contaminação. Então, o ideal é a gente servir logo depois, já congelar e depois reaproveitar. Então, aqui eu tô com uma ave que foi assada no Natal, congeladinha, como eu já ensinei pra vocês. Depois a gente vai dar uma nova carinha pra essa ave, senão vai ficar com cara de Natal, né? Então a gente vai colocar pra refogar a ave, ou pode ser o frango, pode ser pernil também, pode ser um tiquinho de bacalhau que você tem. Às vezes sobra só uma posta. Desfiadinho, na um verdade. desfiadinho. Uma Às proteína vezes- desfiada. Às vezes sobra só um pouquinho que não dá pra nada, né? E quando a gente vai ver, a gente mistura com outras coisas, vira um super prato. Vou colocar tomatinhos pra dar cor e sabor. E aí eu vou entrar com as ervas aromáticas. Gente, tudo que é erva, que traz cheirinho, né? Para preparação, a gente considera ervas aromáticas. Então, cheiro verde, coentro, tomilho, manjericão, tudo isso vai agregar sabor à nossa preparação e também muitos benefícios nutricionais. Lembrando que essa ave provavelmente já estava temperadinha. Exatamente, porque Foi a por do isso- Natal, né? Exatamente, eu não vou nem colocar sal aqui, eu só vou dar uma nova carinha para ficar com outro sabor. Vou colocar um pouquinho de tomilho. Tomilho é super refrescante, fica perfeito com as aves, até nas marinadas, é bem legal para usar no Natal. E aí eu vou entrar, sabe com o quê? Que eu vou estimular cada vez mais as pessoas a consumirem, que são as hortaliças, né? São os vegetais. Eu vou colocar um pouquinho de couve fatiada aqui dentro. Mas pode ser uma cenoura ralada, uma abobrinha, aquilo que você tiver. Claro, mas o que isso vai trazer? Além de sabor, vai trazer mais fibras para o meu canelone, vai trazer um vegetal a mais e também vai nos saciar, ou seja, a gente vai sentir menos fome a longo prazo. Então é importante a gente sempre colocar um vegetal. Que joia, Se olha você lá. mistura, ninguém nem percebe, gente. Ninguém nem percebe que tem, a família come, é uma delícia. Eu faço muito isso em lasanha em casa.
Eu sempre coloco no molho bolonhesa, vai cenoura ralada, vai abobrinha, vai brócolis, vai chuchu. Isso traz rendimento para a nossa preparação e traz saúde e Sabe sabor, que isso né? é ótimo para bebês, né? Crianças pequenas. Tem aquela fase de criança pequena, meu neto teve essa fase, e aí era tudo com molhinho vermelho, né? E aí fica, por exemplo, macarrão com molho vermelho, macarrão com molho vermelho. Se não fizer um molho rico em nutrientes, Cenoura, beterraba, espinafre. fica perfeito. E eu aprendi na internet, não sei se você já fez, coloca tudo na assadeira. É assim que eu faço. faz assim? Eu faço. Então explica aí pra turma. Vou ensinar vocês como que a gente faz molho de tomate de uma forma bem simples. A gente vai colocar uma assadeira, inclusive é esse aqui, viu? Que você vai experimentar. Ó, A gente vai colocar uma assadeira, os tomates italianos rasteiros, que são aqueles que são mais baratos e também são mais nutritivos e tem mais poder, mais vermelhinho, né? Ele tá mais maduro, por isso que é rasteiro, porque cai realmente no chão, porque tá super madurinho. A gente vai tirar só a tampinha dele e cortar em 4. Coloca pela assadeira toda. Depois eu coloco uma cebola sempre cortada em 4. E aí eu deixo esse molho bem neutro. Coloco sal, pimentinha do reino e levo para assar. Coloco um pouquinho de salsinha que eu adoro. Tem gente que coloca manjericão, folhinha de louro para aromatizar, que também fica uma delícia. Depois disso de assado, por volta de 1, 2 horas, é claro que você não vai fazer só isso. Já coloca um frango para assar junto, uma torta, alguma coisa pra gente economizar o gás. Você vai bater tudo no liquidificador. E se o tomate não estiver tão madurinho, o que vai acontecer? Ele vai estar um pouquinho mais ácido. A gente pode colocar até um pedaço de cenoura junto. A cenoura entra no lugar do açúcar, então acaba retirando a acidez. mas você põe a do cenoura tomate. crua? Cenoura crua, vai tudo pro forno. Não. Tá. Não, porque eu boto tudo na assadeira. Isso. A cenoura, a beterraba, e depois eu bato tudo de uma perfeito. vez. Perfeito. Aí quando a gente faz assim, ainda mais turbinado de nutrientes, a gente pode colocar tudo cru. Você coloca tá. cru, né? No forno. No forno. Não, deixa coloco tudo na assadeira e vai ficar tudo assado. Aí eu bato Isso. depois de assado. Bate depois. É isso. Então deixa pelo menos 1, 2 horas no forno essa assadeira. Ele vai soltar uma água deliciosa e é essa água depois que a gente vai bater e vai se transformar nesse molho de tomate. Super simples. Mas entrem nas minhas redes sociais, a gente pode até fazer um dia aqui, né? É, porque é bem legal, É gente. bem legal. Facilita muito e não fica aquele molho de tomate que é tomate, montão de açúcar, Exatamente. né? E aí, o que você pode fazer? Você pode deixar um pouco mais clássico, e aí você coloca o manjericão na hora de servir. Você pode fazer uma refoga de alho. Você vai fazendo conforme. Agora, a cebola eu acho que é gostoso e ajuda também a trazer mais água, né, para esse tomate. Agora, a massa de lasanha, a gente pode montar, inclusive, a lasanha disso, ou fazer os canelones, que fica até mais bonitinho, Fica, né? Eu Aí achei a linda pessoa essa preparação. come de forma individual. Então, pega aqui a massinha fresca, coloca o recheio e vira. Simples assim. Diferente, hein, gente? A gente tem mania de canelone de presunto e queijo. Olha como esse é muito mais rico. E aproveitando aquilo Até que, um de repente, você pernilzinho tem, aqui, um bacalhau, né? O que tiver. vai ficar muito bom, né? Gente, o bom mesmo era se a gente morasse lá na casa da Clary, não era? Comer todas essas gostosuras que ela faz. Você já entrou nas redes sociais dela? Só coisa boa. Clariana Colasso, entra lá depois. E o canal dela no YouTube? Também, Clariana Colasso. Você fica doido, porque ela só faz coisa boa. Eu digo, sempre lembro a minha filha. Eu falo, você tá seguindo a Clariana? Você tá fazendo as coisas que ela ensina? Porque São dicas práticas, é né? tudo prático. Ela faz uma comida assim, ó, papum, é tudo rápido, tudo prático, sem ser comida cara, sabe? Comida acessível, com bom aproveitamento. É muito joia. Eu sempre prezo por isso, né? Pela questão da praticidade, porque tudo que envolve muita técnica, muitos ingredientes, muitos utensílios, distancia a gente da cozinha, né? Verdade. Quem que tem tempo no dia a dia de fazer tudo isso? Então, sim, a gente faz muitos cursos, aprende muitas técnicas, mas eu sempre tento trazer isso para trazer de uma forma mais simples para todos. Vou colocar aqui o molho de tomate, esse aqui, tá vendo? Bem naturalzinho. Esse aí você colocou só o tomate e a cebola. Só o tomate e a cebola. E aí, freezer por até 3 meses, dá tranquilamente, viu, gente? Depois do tomate e a cebola que você bateu, aí que você tempera, você faz uma refoga ou Eu não faço. Não, aí você coloca o alho no liquidificador.
Eu coloco só se eu for fazer a refoga para servir na preparação, né? Tá. Mas assim já tá uma delícia. Agora quero fazer um macarrão um pouco mais elaborado, quero colocar um manjericão fresco. Aí sim eu faço, senão molhinho de tomate básico, Joia. tá bom? A gente congela em potes assim de vidro. E fora que o preço, né, gente? Tomate rasteiro a gente encontra por R$ 4,99 por aí. Antigamente era até mais barato, né? E quando a gente vai fazer, se a gente fizer pelo menos uns 3 quilos, nossa, rende muito. Vários potinhos assim de É 500 muito mais saudável, sem nem muito mais comparação. saudável, mais barato. E você fala assim, claro, mas dá trabalho. Mas você vai fazer uma vez só, depois você vai congelar, vai dar para 3 meses. Pois é. Vamos colocar a mussarela. Quando você faz, você já faz quanto de Ah, tomate? eu faço pelo menos uns 4 quilos. Ah, Eu você já faço faz duas um assadeiras, eu montão. faço um monte, já fica no meu freezer. Maravilha. Porque aí eu uso para todas as preparações, às vezes um refogadinho de carne moída. Sabe que eu também faço uma coisa bem legal? Eu deixo em vários tamanhos de pote. Então eu tenho potes menorzinhos para fazer só uma refoga. Eu tenho potes maiores para fazer assim preparações que precisa de maior quantidade. Eu já faço isso porque senão você vai descongelar um pote desse tamanho para usar só um pouquinho. É, não dá. Então eu já deixo em várias. Agora a gente vai levar para assar. Simples Maravilha. assim. Quanto tempo no forno? 20 minutinhos, dependendo da massa, mas ela vai derreter junto com os queijos, já vai ficar assim, lindamente. Você tá usando a massa de lasanha fresca, né? Massa de lasanha fresca, comprada pronta. Tá, mas é aquela molinha. Molinha. Maravilha. A massa seca, ela não vai conseguir dobrar, tá? Uhum. Mas aí você pode fazer uma lasanha, por exemplo, se você tiver aí. Não fica aguado quando descongela o molho? A produção me entregou essa placa. Deixa eu mostrar a placa. Adorei! Deixa eu mostrar essa placa. Olha, gente, aqui o povo tem dúvida e pergunta. Não fica aguado quando descongela o molho, Clary? Me conta. Não fica aguado. Se você não adicionar água, né, bater só os tomates com a cebola e os temperinhos que você colocar, não fica aguado. Vai ficar assim, nessa textura. Então você coloca tomate, Eu gosto de fazer cebola. assim, tomate, cebola, cheiro verde, sal, pimenta do reino, um fiozinho de azeite. Põe no Ponto. forno. Não põe água, não põe nada. Também não tira o pele, não tira o semente. Ah, é claro, mas o certo é tirar a pele e a semente. Gente, a gente mora no Brasil. A gente precisa, né? O Brasil e o mundo jogam muita comida fora. Então, se a gente tirar a semente, tirar a pele e desperdiçar esse alimento, é ainda mais desperdício, fora a questão da praticidade também, que é muito mais fácil colocar tudo inteiro, tá? Então, se você for a bons restaurantes, a boas cantinas que fazem isso, ótimo. Se na sua casa, faça com tudo que tem direito. Não Maravilha. vamos desperdiçar. Sem desperdício. E aí, 1, 2 horas, dependendo da quantidade, depois eu processo, eu não adiciono água. E aí, se você quiser, na hora de servir, você pode adicionar mais algum sabor. Simples assim. Gostou? Bem simples, né? Para Vou congelar, colocar eu nas tenho minhas que redes esperar sociais. esfriar? Tem que esperar esfriar, inclusive para bater no liquidificador, Cláudia. Isso é muito importante. Se você colocar tudo no liquidificador quente e não tampar o suficiente, o bafo acaba estourando o seu liquidificador e pode até causar um acidente doméstico. Então, bata de pouquinho em pouquinho, depois de esfriar um pouquinho, depois você coloca em todos os potes, deixa esfriar um pouquinho e vai pro freezer. Perfeito. Pegou? Então tá bom. Enquanto ele está aqui assando nesses 20 minutinhos, a gente vai... Um recadinho, eu volto já. Vai lá. Conversando, porque eu tô curiosa, que eu quero saber o que você colocou aqui em cima desse. Tá bom, você vai adorar. Várias ervas aromáticas para dar mais cor e sabor e nutrientes ao prato. Olha, e ficou lindo. Eu tô vendo, aquele redondinho é alho poró? Alho poró. E combina com o que o alho poró? Alho poró combina com tudo. Ele é um primo do alho, né? É um irmão do alho, primo da cebola. Então, ele pode usar para temperos, para refogas. A gente pode utilizar o alho poró assim, fatiadinho, até cru na salada fica uma delícia. E os talos a gente faz deliciosos caldos. Então, o alho poró é super versátil e tem um preço bem barato na feira. Olha que legal, gente. Bom da gente começar a usar algumas coisinhas que às vezes a gente deixa esquecido. Porque tem muito de tradição familiar, né? Ah, minha família não usava alho poró, acabo que eu nem lembro de comprar alho poró quando eu vou à feira ou ao supermercado, né? Então a gente vai aprendendo aqui também. E eu sempre noto que quando você vem, você faz um prato, por exemplo, hoje é uma massa, independente do que seja, você traz uma saladinha. Qual é a importância da salada na nossa alimentação? Cláudia, a salada previne doenças. Então, doenças desde cânceres, inclusive do intestino,
doenças neurodegenerativas, diminui a questão da diabetes, hipertensão, tudo que você puder imaginar, a salada vai ajudar. Ela ajuda com a saciedade também, né? A gente sempre fala da questão da saciedade, porque tem muitas pessoas que comem muito porque não se sentem realmente satisfeitos. A ideia não é passar fome, e sim aumentar a saciedade do prato. Fora isso, tem todas as vitaminas e minerais que são necessários para a gente comer no dia a dia. Então, eu, como nutricionista, sou ativista dos vegetais, por quê? O Brasil, Cláudia, consome apenas 150 gramas de vegetais ao dia. Parece muito 150 gramas, né? Só que a Organização Mundial de Saúde preconiza pelo menos 400 gramas ao dia. Ou seja, a gente mora num país tão colorido, tão plural, tão diverso e come só 1/3 daquilo que a gente precisa. Caramba, 400 gramas de vegetais ao dia. Não posso botar fruta nesse lugar Lógico, também? entra. Posso, Porque você fala assim, nossa, 400 gramas de alface é a horta porque eu já tô inteira, pensando, né? Vou comer a horta inteira, tá? Não, a batata, entra uma batata inglesa, por exemplo, tem uma média de 120 gramas. A batata, a abóbora, as frutas, a própria banana, isso tudo tem bastante peso, bastante rendimento. Mas são pelo menos 400. Agora, claro, posso comer 4 batatas ao dia? Não, tem que ser variado, né? Senão a gente não encontra equilíbrio, saúde, gente, exatamente. equilíbrio. Não, se você come uma manga, uma banana e uma Aí já batata, já bateu os bagunçou. 400. Salada tem que ser antes do prato? Tem que ser antes do prato, gente. Todos os estudos provam que ou você come junto ou você tem que iniciar. A primeira coisa que você coloca dentro do seu corpo tem essa descarga de insulina e glicemia, que é o açúcar no sangue. Então, para a gente prevenir, aí, inclusive a diabetes, a gente precisa iniciar com alguma coisa que é rico em fibras ou proteínas. Então, sempre comer aí uma saladinha com um franguinho, primeiro do que o arroz e feijão, ou comer tudo junto e misturado, priorizando sempre essa mistura. Não comer primeiro o arroz e feijão, porque tem gente que faz isso, viu? O Deixa a salada italiano por faz último. isso, come primeiro o prato quente Aí e depois a glicemia salada, dá um né? pico, lá, a carga glicêmica é muito alta, dá um pico lá no alto e a pessoa acaba tendo mais fome. É. Não é Então bom. agora a gente já aprendeu mais. Bora provar? Bora provar. Delícia, hein? Vamos lá. Temos já um quentinho aqui, né? A Clary vai me servir e eu vou experimentar. Então tá bom, vou pegar aqui, querida. Gente, esse prato tá lindo demais. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que riqueza. Lindo, né? Que lindo! É uma cerâmica que parece que foi toda pespontada aqui, olha. Num ponto caseado, não parece? Eu amo mesa Linda. posta, você sabe, né? Lindo, Sou lindo, fã de lindo. mesa posta, eu acho que Adorei. esses pratos... Esse aqui vai virar supply, então. Ah, é tão lindo esse, né? Quer pôr Muito bem. nesse? Não, vamos deixar Vamos aí, que deixar já tá nesse. aqui. Não vamos sujar 2. Deixa esse aqui. Pronto, olha que lindo. Pronto, virou. Eu vou experimentar essa delícia. Olha, gente, realmente fica muito especial. Eu vou pegar mais aqui do meio, porque eu quero provar bem recheado. O franguinho, né? É, Essa hora do almoço dá uma fome. nem me fala. Gostoso, né? Alguém disse que tem bastante couve aí dentro? Não. E lembrando que os tomates, quando a gente assa, a gente ativa a principal propriedade dele, que é o licopeno. O licopeno previne câncer, inclusive, Nossa, de Clário, próstata. tá tão gostoso. E ninguém disse que é o frango do Natal. Não, ninguém diz. Ou o frango É o do Chester domingo, do Natal, né? Não, é o ninguém peru do diz. Natal. Olha aqui, gente, olha como tá verde. Olha aqui com a couvezinha. Mas fica bom demais. Faça, viu? Você vai adorar. E a família também vai agradecer. Olha, Gostou? ela arrasa muito. Vai lá. Clariana Colasso em todas as redes sociais. Obrigada, viu, Cláudia? Excelente ano para nós. Amém E pra você olha, também. você tá extremamente elegante, Obrigada, saudável, obrigada. saudável. Então vamos propor um desafio para todo mundo que tá nos vendo? Boa, quero. Toda semana aqui a gente vai trazer um desafio diferente. Aí as Joia. pessoas podem comentar lá. Então vamos começar primeiro. Tomar mais água. Quanto você está tomando de água por dia? Aproximadamente 3 litros. Olha, maravilhosa, é o que eu também tomo. Então a gente faz um cálculo de 0,35 ml por quilo de peso para pessoas saudáveis. Então você faz lá rapidinho. Se você pesa 60, por volta de 2 litros. Se pesa um pouquinho mais, vai aumentando a quantidade. E aí essa semana então, a gente vai tomar mais água, todo mundo. Todos os dias, Água. no mínimo 2 litros de água, mas de verdade. Essa é a meta da semana. Meta da semana. Quero ver quem é que vai cumprir. Vai comentando lá nas nossas redes sociais. O meu é Cláudia Tenório Oficial.
Clariana Colasso, juntas por uma vida melhor. Amém. Obrigada. Obrigada. Vou fazer um intervalo do ladinho da Clariana, que eu vou acabar então de papar. E no próximo bloco a gente se encontra com muito mais. Vai lá e eu volto já. Muito bom! Vida Melhor de volta nesse dia tão especial. Hoje é o dia que Deus nos deu, é nesse dia que a gente se alegra. 7 de janeiro de 2025, você aqui comigo e eu entrando na sua casa com nossos convidados que agregam valor à nossa vida com tanta informação, não é? Agora a gente vai falar sobre óculos de sol. Gente, óculos de sol é um acessório essencial no verão, né? Dá um charme, protege os olhos, dá um certo conforto. Mas a gente precisa aprender um pouquinho sobre óculos. Será que qualquer óculos protege de fato os nossos olhos? Será que qualquer óculos tem qualidade na lente? Será que alguns podem ser nocivos? E qual é o modelo que combina mesmo com o nosso tipo de rosto? Hoje a gente vai aprender tudo sobre esse assunto com o consultor óptico, optometrista Arthur Godoy. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Obrigada por estar aqui. Agradeço também a Óticas Deville, porque aqui a gente tem um monte de óculos para mostrar, né? E apetrechos mais para a gente entender um pouquinho sobre lentes também. Exatamente. Que assunto importante. Muito importante. E eu gosto de ressaltar o seguinte, tem uma música que diz o seguinte: moro num país tropical. Isso quer dizer o quê? Temos sol o ano todo. É verdade. Ou seja, todas as estações no Brasil nós temos sol, não é verdade? E é tão importante essa pauta, Cláudio. Gostei quando você falou assim, vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. Porque a informação precisa chegar ao público, ao brasileiro. Por exemplo, você colocou a questão assim, será que os óculos que são comprados, como são comprados, onde são adquiridos, o que uma lente solar oferta como saúde para os olhos? Não é verdade? Sim, até porque eu acho que a dúvida que vem na cabeça de todo mundo, falando português bem claro, é assim, o óculos do camelô, eu posso usar? Eu posso comprar o óculos do ambulante que está na praia? Eu posso comprar qualquer óculos? Exatamente. Então, a gente precisa... Eu sempre falo que nós precisamos aculturar a nossa população de todas as informações, né? O programa chama Vida Melhor. Então, quando a gente pensa em vida melhor, eu tenho que pensar em qualidade de vida, não é verdade? Então, vamos entender um pouquinho essa questão que você falou sobre os óculos do camelô, né? Primeiro, eu preciso entender que uma lente solar, uma lente que protege os nossos olhos, que é o órgão, o olho, mas além dos olhos, ele protege também toda essa região facial. E eu gosto de lembrar que, por exemplo, antigamente, nos anos 60, 70, os modelos de óculos europeus, eles eram grandes, Cláudio. Né? Hoje que nós vivemos assim, a era de que nós temos vários modelos de óculos, tamanhos, a gente vai chegar aí já já. Nós estamos falando primeiro de lentes solares. Mas por que os óculos europeus eles eram grandes? Tinha a ver com moda? Tinha a ver com moda, mas a gente tem que lembrar que na Europa o sol se estende por um período maior até em relação ao Brasil. Dependendo da época do ano, 10 da noite está sol. Exatamente. Então, olha que bacana essa cultura. Os europeus, eles têm pele mais clara. Alguns olhos mais claros, eles sofrem mais, não é isso? Tá, mas vamos entender o porquê da lente solar e a qualidade e assim, é importante não levar os seus olhos a qualquer lugar. Uma lente solar, a premissa dela é uma lente oftálmica com coloração. É feito um tingimento. Então, por exemplo, é possível tingir uma roupa. É possível. É possível tingir uma lente oftálmica? Sim. Hoje aqui mesmo na produção me perguntaram, é possível fazer minhas lentes com grau, com coloração? É possível, porque é uma resina orgânica, onde é feito tingimentos. Tá. Mas e esse tingimento, ele é feito de qualquer forma? Não. É importante que essas tintas, elas tenham a qualidade do filtro que a gente tanto ouve falar que o sol emite. São os raios ultravioleta, não é isso? A gente não ouve falar muito sobre raios ultravioleta. Nós temos, raio ultravioleta, o A, o B e o C. Então a gente chama de UVA, UVB e UVC. Agora a gente vai falar sobre como escolher
o óculos certo para o seu formato de rosto. Existe isso? Existe. É formato, é sobrancelha, é cabelo, é cor, tudo, é o quê? né? Tudo. Hoje a gente pode fazer um estudo, a gente vê aqui ao fundo desenhos diferentes de rosto, né? Então nós temos rostos mais arredondados, outros com desenho como se fosse o desenho de um cristal, que é um triângulo, outros mais bicudos. Então, mas eu queria deixar assim, Clau, como a gente está falando um pouco do verão, né? A gente vai falar do verão, óculos de sol, desenho de rosto. Eu trouxe aqui uma infinidade de modelos, só para você ver que bacana que a gente vive a era de hoje. Quantos óculos, quantos modelos, óculos maiores, óculos menores, óculos redondos, óculos retangulares. Trouxe 2 modelos aqui. Deixa eu olhar esses dois. Trouxe 2 modelos aqui. Essa daqui é a Eva e esse é o Adão. É o Adão, tem que ser, né? Não combinaria de outra forma, né? O que eu penso? Se a gente analisar, vamos supor assim, a gente está falando de desenho de rosto, mas vamos pensar que eu pratico esporte e eu tenho um rosto fino ou mais largo. Hoje, o fabricante, ele já pensa numa anatomia, olha que bacana, onde esse tipo de óculos, ele veste um rosto menor e um rosto maior. Entende isso? Então, se tratando de óculos esportivo, ele vai cobrir um pouco mais mesmo a sobrancelha, né? Então, a gente acaba tendo uma liberdade mais na questão das regras. Então, ele cobre mais, porque nós estamos falando de um óculos esportivo. Mas aliás, eu vou até fazer uma consideração aqui. Esse óculos esportivo é para praticar esporte. Esporte. Muito bom. Não muito é bem. negócio de sair com esse óculos esportivo para passear na rua, para ir almoçar, para ir, né? Então, combina, porque, por Não exemplo, a combina. gente está perguntando a questão assim do que combina mais para o rosto. Você sabe que eu gosto de pensar assim, o que combina para o rosto, mas o que combina também com aonde você vai. Com o evento, né? Com o estilo do lugar, né? com a roupa. De novo, né? Será que Não ficou bom. Não tem a ver. Põe de novo, não tem a ver. Pense bem, uma pessoa elegante de terno com esse óculos. Não combinou. Não dá. Não ornou. É assim. Não orna. Não orna. Aí você fala assim, mas se ele tivesse de camisa e calça? Não orna. Não orna. Só ornaria se ele tivesse com roupa de ginástica, gente. Exatamente. E ponto. Mas o que eu quero trazer hoje, você percebe como nós temos óculos de sol de todas as cores, variados, mas com bastante linha geométrica, Clau. Percebe esse azul aqui? Isso tem a ver com o formato do rosto também? Tem a ver com... Sabe o que foi descoberto? Que as linhas geométricas e elas adentrando mais essa região aqui da bochecha, afina o rosto. Ah, é? As mulheres adoram isso, né? Sim Quando ou não? vai fazendo Né? esse formato que adentra aqui essa região da bochecha, afina o rosto. E o contrário é verdadeiro? E o Porque, contrário por é exemplo, verdadeiro. esse daqui não está adentrando nada. Exatamente. Então, vou fazer o teste em Vamos, mim, por vai. exemplo, isso. Ó, esse aqui não vai afinar o rosto. Ele não segundo essa afina o teoria, rosto. Vejam. Ele não afina o rosto, pelo contrário, né? Ele destaca mais, mas é o que eu digo para você. Como você já tem um rosto Agora eu vou pôr um que afina. afinado, Oxi. ele atende. Esse Ó, e- afina, esse afina. Esse afina, esse Vamos afina. ver. Olha que bacana, ó. Olha como ele segue a região aqui da bochecha, Traz pra junto cá, aqui né? do queixo, né? Isso, fazendo um desenho mais triangular, e isso ajuda muito. Mas, então, por exemplo, nós estamos falando de verão, de óculos de sol. É possível escolher um óculos de sol mais adequado para você ficar mais elegante na praia, onde você pode associar um chapéu junto de um óculos, porque senão fica cafona. Fica feio, como você falou assim, eu de terno não combino com aquele. Não. Mas e na praia? Será que você combina com um óculos talvez mais formal? Esse é formal? É um óculos mais formal para o homem. Aham. Então, esse por é de exemplo, homem. né, esse é de homem. Então, eu acredito, entende isso? Aham. Né? Um óculos mais formal, o homem ele está mais de terno, Verdade. ele é mais formal. Aham. É outra, até por conta da cor. Então, qual que seria um óculos mais de praia? Mais de praia, vamos lá. Ai, mas branco não vai rolar. Branco? Não, mas espera um pouquinho. Peraí, só. esse é Vamos de lá, homem ou de vamos lá. mulher? Esse é unissex. Unissex, não. Eu acho que não ia rolar. Mas olha- Óculos branco, não. Vamos lá. E esse aqui? Esse aqui. Ele tá
Ele tá... Ele tá com um Mas eu azul agora já tô Tiffany. encanada porque ele não afina o rosto. Ele não afina o rosto. Mas então, não obrigatoriamente o óculos solar, a gente pode esse é mais brincar solar. um pouco mais. Esse é mais de praia. Mais de praia solar. Agora, olha que bacana esse aqui, ó. Vamos para esse oval aqui, ó. Pega Qual? esse oval, esse azul aqui, ó. Esse? Isso, esse azul. Isso. E aí? Hã? Esse é Malibu? fofinho, né? Ah, eu gosto. É. Hã? Bastante sol, chapelão. Bonito. Mas aí você quer um óculos mais discreto, por exemplo. Vamos Esse aqui combina com praia? Combina com praia. Olha que chique. Chique, né? Chique, chique. Ó, imagina você usando maiô, um biquíni chique com esses óculos aqui. Aí fica bonito. Fica lindo, é. né? Agora, de repente, se a pessoa é mais descoladinha, menina. Aqui, né? exatamente. Por Na isso que eu praia. trouxe. Isso. Biquíni, olha, cortininha de lacinho, aí olha é que esse. bacana. Exatamente. E não necessariamente é o formato do rosto nesse caso, é o estilo É o da estilo. pessoa. Por isso que eu quis trazer. Eu trouxe a questão do rosto, mas eu queria misturar isso. Entende? Entende? Porque quando se fala verão, eu tenho um desenho de rosto, mas é para o solar, então o solar me dá a liberdade de eu brincar mais. Então tem a ver com o estilo. Por exemplo, eu gosto de praia, de vez em quando, de boné. Esse aqui combina com boné. Exatamente. Já esse outro aqui É que um você óculos falou, mais fininho, ele encaixa esse menor. aqui, mais chapéu. Mais chapéu, exatamente. Esse aqui, ó, Cláudio. Esse aqui, quer ver? Esse aqui, ó. Olha, Esse. olha que rico. E essa cor amadeirado, né? Olha que chique. Aí eu já vou pegar aqui o Chiquérrimo, né? chapéu da Del Carmen. Isso. Aí, tchau, gente, que eu tô indo pra praia já. Aí põe um Perfeito. chapéu Perfeito. e pronto. Perfeito. É isso aí. Peguei, entendi. Olha um outro praiano aqui também, Clau. Ah, Dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui é uma leitura de um que aviador legal esse. diferente, super Diferente, leve, uma né? cor moderna, Ó. praia, total. Legal Ó, olha, esse. olha que elegante. ó, É muito elegante. esse ficou bacana, gostei. Gostei também. Dá pra jogar um frescobol na areia. Total, total. Você não jogaria o frescobol com esse, Clau? Nem a pau, general. Ó, esse aqui, Não? não pra Clau, hein? Deixa eu ver. Ah, não, gente. Isso aqui, esse aqui me lembra, sabe o quê? Pode ser preconceito da minha parte, mas me lembra aquele Seu Leleco da Avenida Brasil. Vocês lembram? Ele usava esse óculos do Seu Leleco, botava aqui, ó, assim, ó. Assim. Aquele que ficava com o carro lá parado? Ah, eu sei que ele era... Ele era quem? Ele era pai do Tufão, não era? É? Não, esse aqui não rola. Como diz o meu genro, esse não chega. E o redondo? Redondo, Vamos deixa lá, eu ó. ver. Todo Redondinho. cristal, moderno, de sábado, Esse aqui passeando. tudo bem. É, olha que Vai. bacana. Não fala mal de ninguém. Hã? Esse aqui é o Silvio Brito? Ó, comprei um Uma quilo homenagem. de farinha pra fazer farofa. É verdade. Bom, opções temos várias, né? Olha aqui, olha também aqui, ó, é bem já um desenho jovialzinho. cat, Olha lá. super leve. Olha que Levinho bacana, também, moderno gosto. também. Ó, não pesa, Exatamente. combina com tudo. Olha aqui, ó, esse aqui já é um desenho mais quadrado. Esse olha é isso. elegante. Esse é de Elegante. mulher rica, né? Ó, Isso. olha lá. Olha que bacana, ó. Faz um E rabo levinho, de cavalo. levinho. Mas você sabe que ele atende também na praia? Também, ele atende é. na praia, ele atende aqui na cidade. Esse aqui é bom pra tudo. Pra tudo. É. Ele é coringa. Ai, que legal. Tá vendo que a gente vai aprendendo? E muito, não é verdade? Então, para óculos de sol, dá para brincar mais? Dá pra brincar, mas brincar mais. comprar no lugar certo, porque tem Isso. que ter filtro UVA, UVB, porque senão os seus Perfeito. olhos vão sofrer. Tá certo? Exatamente, tá certíssima. Gente, Arthur Godoy, ele tá lá no Instagram, Óticas Deville com 2 L's oficial, ou Arthur Alexandre Godoy 02. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado meu mais amigo, uma tudo vez. de bom. Obrigado. Obrigada por Sucesso. trazer tantos aparatos aqui pra gente entender melhor a função dos óculos e a necessidade de escolher um bom óculos. Estou à disposição sempre. Obrigada. Até logo. Muito bem, a gente já tá aqui, eu e Del Carmen e eu, pensando na praia. Já arrumou sua bolsa? Claro, né? Então tá bom, O a chapéu minha, também. a minha eu vou colocar ali o protetor. Gente, olha que bolsa charmosa. Gente, olha que bolsa mais linda. Aí eu falo pra você, não tem essa de, ai, eu não sei o que eu podia fazer pra ganhar dinheiro, a vida tá tão difícil. Mora numa cidade litorânea, mora num país tropical, todo mundo precisa de uma bolsa pra ir pra praia, pra ir pra piscina. E tá aí, olha, a possibilidade de você fazer, produzir e ganhar dinheiro. Essa é bem fácil, é aquela que você vai fazer em 1 hora, 1 hora e meia, mesmo não tendo experiência,
Eu não trouxe hoje coisa complicada. O forro dela é feito em chita, que é bem brasileiro, E barato. baratíssimo. 1 metro você vai fazer de juta F9, essa é bem fechadinha. Você fará 2 bolsas, então eu já dividi para que dê bastante, assim, lucro, né? A alça, eu utilizei o fio da juta, que ele é um fio natural, que vocês vão cortar 1,5 metro. Quantas tiras? Ali eu cortei 8 tiras para cada alça de 1,5 metro. Coloquei o natural, o cerâmica, a laranja, ou vocês poderiam colocar só o natural. Não tem o fio? Pode desfiar a juta, fazer, ou você poderá fazer a alça. Outra opção, uma tira da própria chita, que fica bonita, Fica combinando com o forro da bolsa. Apesar claro. de que eu achei essa trança um charme com esse nó assim, né? Então, a nossa produtora Renata que deu a sugestão. Ficou muito legal. A Renata, ela é muito elegante. Ela é. é. chique, ela é. E ela tem umas boas ideias, viu? E aí eu falei, então vamos fazer, Renata, vamos levar uma coisa legal para a Cláudia? Vamos. E ela falou, ai, Carmen, vamos fazer assim? Vamos. Ela é boa em sugestões de pauta. Então, o que, que vocês vão recortar? Uma juta inteira, nem cortei aqui no meio, de 80 por 41. Então, 1 metro, vocês cortarão 2 peças. Você tem 2 bolsas, Então, né? ó, compra 1 metro de juta, faz Faz 2 duas. bolsas. Compra 1 metro de juta, faz chita, 2 de chita, é. 2 bolsas. Ou faz com algodão natural, que ele é barato e ele é sustentável também, fica bom também, tá? Se fizer só com a juta, ela fica meia mole, aí teria que fazer um acabamento aquele da costura embutida. Dá para fazer? Dá para fazer. Eu utilizei aqui os helioses de 3 centímetros, que nós utilizamos o balancim. Nós temos, a gente corta, faz um furo, pode fazer no martelo com vazador, mas compra já, que vai usar e vai fazer muito, compensa. Ou vai no bazar ao lado para colocar. Vocês vão utilizar 4 e o botão imã para fechar nossa bolsa, um só. Botão imã é muito fácil de ser colocado, nós já ensinamos aqui, muito facinho. Aí eu não quero colocar o heliose, então põe a alça, saindo na parte superior, já fecha a costura, acabou. Não tem heliose. Mas qualquer bazar aí do lado de casa tem, e dá uma diferença na bolsa também, né? Então, o que que eu fiz aqui? Eu recortei 41 por 80, deixei uma caixa de leite de 6,5. O que que é a caixa de leite? Eu vou fechar as laterais, é simples demais, sabe? Então eu falei, mas vou levar só isso para Cláudia? Ah, sim, né? porque, olha, o que tem de gente que tá querendo o básico, né? Sim. Que não tem muita noção e tal. Isso é muito legal. E mesmo você, minha amiga, que de repente, eu costuro muito. Mas nada como sentar a máquina e fazer uma coisa rapidinha, né? Vamos fazer para produzir e para presentear também. Não importa que Natal passou, a gente presenteia o ano inteiro. Sim, e aquela bolsa que dá para você usar tanto do lado da chita quanto do lado da juta. Quer ver uma Você dica vira- legal? Foi convidada para ir para casa da praia de uma amiga. Eu queria uma amiga que me convidasse para uma casa de praia. Agora não tô dando, não dá porque eu tô com um neto, né, novo. Mas é bom, né? É. Só que não pode de mão vazia. Você vai ver, levar as comprinhas lá para dividir, mas leva um presente para anfitriã sim, também, sim. né? Leva uma bolsa dessas. Então aí nós fechamos as laterais, Cláudia. É uma boa sugestão. E compre o chapéu também, para combinar, já vai com o Boa. kit completo, né? Ó, Eu você já, mandei e já fazer o compra chapéu. tudo com a Del Carmen, tá? Obrigada. Olha, é um bom presente, ele é barato para ser feito e todo mundo gosta de bolsa. Quem não gosta de passear na bolsa, ou tá no hotel, vai dar uma caminhada à tarde Sim, e põe tudo é. por lá, né? Aqui eu fechei 6,5. Eu vou passar a costura, que é a minha caixa de leite. Como é que eu vou fazer o forro? A mesma medida que eu cortei aqui, eu vou aumentar 1 centímetro. Por quê? Porque eu vou costurar a parte de baixo, vou deixar abertura para que depois eu possa desvirar a bolsa. Claro, eu coloquei um bolso para um celular, eu poderia colocar ele de juta, eu poderia passar uma costura aqui para fazer divisão, eu deixei ele retinho, 20 por 15. Claro, vocês vão dobrar, é 40 por 30. Pega um retalhinho que combina e fica até bonitinho na bolsa. Virou a bolsa, essa daqui seria a frente da tua bolsa, né? Fica bom também. E aí,
que a gente vai fazer? A gente pega o direito da minha chita com o direito da minha juta, vou colocar a bolsa aqui por dentro, vou fazer uma costura a nível superior, vou encaixar. Como é que eu encaixo bem a bolsa? Vocês vão medir de costura a costura e o forro tem que ter a mesma metragem de uma costura a outra para que feche, porque às vezes a gente dá umas entortadas, tá pensando não sei aonde e não vai fechar a bolsa. Muito fácil, mediu de costura a costura, todas as suas bolsas não precisarão ser descosturadas, porque tem que descosturar e fazer de novo. Deu para entender? É um saco dentro do outro. Acabou a bolsa. Vou fechar a costura superior e por aquela abertura do fundo do meu forro, eu vou desvirar a minha bolsa. Acabou a nossa bolsa. E aí, o que eu fiz? Eu deixei uma distância da parte central para as laterais de 14 centímetros, 7 para cada lado. Pego o meu vazador e vou colocar. Essa é a parte da frente, tá? E essa é a parte de trás. Vou vazar primeiro, encaixo e vou com um balancinho e aperto. Eu não trouxe o balancinho porque a gente já vem com uma mala de viagem. Até meu vizinho falou, só tá de mudança. Eu falei, não, vou na televisão, né? E a gente traz muita coisa. Isso aqui é muito fácil de ser feito. E aí vem a dona Renata e fala, Carmen, vamos fazer alça de tiras? Ó, aí eu recortei 1,5 m, teria que ser múltiplo Deixa eu de ver quantas. 3. 3, 6, 9, Tem 11, acho. 12, 15. Tem mais? Tem mais. Tem 18, 20. Então, são 15 naturais, 3 cerâmica e 3 da outra cor que eu coloquei. Mistura as cores aqui. Misturou. Não quer fazer, faz tudo natural, vai ficar bonito. O que eu fiz? Eu dividi ao meio. Vocês coloquem múltiplo de 3, porque a trança é 3. É uma trança. Eu poderia fazer a alça toda em macramê, passar por aqui e acabar em macramê. Ia ficar muito mais bonito. Mas o macramê, para explicar, é meio Mas ia ser complicado. mais complicado. Assim, trança É. ficou bonito também. Achei que ficou Então, bem o que bonito. eu faço? Olha, coloco, misturo um pouco as cores. Natural ficaria bonito também. Acho o meio da minha peça, tá? Aqui tem 1,5 m, 75 centímetros. Vou trançar de um lado, divido em 3, tranço do outro e deixo assim. Por quê? Esse fio, nós vamos passar nesse espaço aqui, ele é meio chatinho, é só enrolar um pouquinho. E nós vamos acabar com um nó. Ah, mas eu não quero fazer com fio. Aí a outra opção, qual que seria? Ó, eu passo de um lado, tá? Tiro, eu coloco a fita crepe para que não solte, tá? Então, nós vamos fazer só isso aqui, Cláudia. Olha, vamos dar um nó para não sair por aqui. Se eu quiser colocar mais fio, pode colocar. Põe a quantidade que vocês quiserem. E aí, eu vou trabalhar esse nó aqui bem na parte que acabou a minha trança. Vou passar desse lado e aqui. A outra sugestão é a seguinte. Eu faço uma tira. Essa seria a alça de mão, sacola de mão. Ela tem 80. E o que vocês vão fazer, ó? É uma sugestão. Vocês terão a mesma bolsa com 2 modelos e vende do mesmo jeito, ó. Olha, Cláudia, passa um nó, olha que bonitinho. Que legal. É, E deixa... e deixa o nó aqui. Ah, não quer passar o nó? Pode passar por dentro, esconder por dentro se quiser. Mas ele fica bonitinho porque ele vai combinar, claro, que vocês farão com a mesma chita do forro de vocês, ó. E olha que coisa mais simples. Uma graça. Olha. Muito fofo. Dou um nozinho aqui, né? Mesma coisa que eu fiz no fio. E olha que graça ela fica. Muito fofa. Aí eu quero a alça que vá passar pelo ombro. Vocês coloquem 50 centímetros a mais, porque o nó, ele toma uns 10 centímetros pelo menos. Então, a minha sugestão será com os fios de juta, que combinam bem, porque é do próprio material, eles estão respondendo, né? E combinem com os fios do tom do seu forro, para não ficar feio, né, Cláudia? Aí depois tira essa legal. fita crepe, Gostei. olha. Se vocês quiserem aprender bolsa, eu estou no Jassanã,
Eu sou modelista e a gente inventa bastante, viu? Inventa mesmo, e faz tanta coisa bonita. Você tá vendo aqui, né, gente? Mochilas infantis, bolsa, essa bolsa aqui, ó, tipo bolsa saco, tiracolo, modelo muito legal. Bolsa tipo carteira, o que você quiser, tá? Bolsa com a esteira aqui, olha, gente, essa bolsa aqui é incrível. É a mão na roda piscina, também, né, olha que menina? máximo. Estica Você tua já leva aqui a esteira. esteirinha, tá? Muito legal. E eu vou te passar o contato da Delcar. Vai aprender a costurar com ela. Às vezes você tem uma máquina e não tá fazendo nada com a máquina. Bora, gente, mãos à obra. Ela tá no Insta e no Face como Del Carmen Vilar. Del Carmen Vilar. Inscreva-se no canal do YouTube Del Carmen Vilar, que ela ensina também lá gratuitamente. E o WhatsApp é o 11 973360108. Mas nada como fazer aula presencial, obrigada, né? Tá Cláudia. junto, porque aí você vai voar, tá bom? Então é o 11 973360108. E encomenda, de repente você olhou essa e falou, quero. Olha aqui, que mão na roda. Já compra a sua e bora aproveitar o verão. Vamos pro verão, né? Maravilhosa. Deus te abençoe da cabeça aos pés. Obrigada. Tudo de bom e até Você a também. próxima, tá bom? Obrigada. Ai, gente, que programa gostoso, né? Muita coisa boa que a gente aprende aqui no Vida Melhor. Eu sei que eu sou super suspeita, mas o programa tá bom demais. E olha, quero que você aproveite, tá? Aquilo que a gente ensinou aqui hoje, coloque em prática, preste atenção no seu corpo, cuide da sua saúde. Vou até deixar uma dica para você. Se você ainda não tem esse livro, Hoje Melhor que Ontem, eu quero tanto que você tenha esse livro. Peça, tá à venda na Amazon, tá à venda em todas as livrarias, em todas as plataformas digitais. Você pode também pedir através do WhatsApp, pode pedir lá no meu Instagram, mas esse livro, ele tem sido muito especial para muita gente. É interessante a gente defender em causa própria, né? Eu até fiquei surpresa, estava falando aqui para os meninos que ele foi um dos escolhidos como livro do ano de 2024 pela Amazon, o que me deu muita satisfação. E esse livro realmente ele é um bom divisor de águas para quem está querendo viver hoje melhor que ontem. Se você ainda não leu, leia, tenha o seu, porque eu tenho certeza que vai ser uma boa leitura, tá? Agora, não esqueça, não existe leitura mais importante, não existe companhia melhor, não existe nada mais significativo e transformador que a presença de Jesus nas nossas vidas. A gente pode estar cercado de gente cheia de sabedoria. A gente pode estar cercado de gente muito amorosa, mas nada se compara à sabedoria e o amor de Jesus. Hoje eu comecei o programa fazendo a leitura de São Lucas 18, versículos 16 e 17, com as palavras de Jesus, dizendo: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. A gente precisa ser como criança, olhando para o nosso Pai Celestial, com entrega, com confiança, com fé. Eu exemplifiquei no começo do programa a criança na beira de um precipício, na beira da piscina, na beira de um sofá, em cima da cama, ela se joga para o colo do Pai. Joga-se no colo de Deus, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Que Deus te abençoe da cabeça aos pés. Eu te convido para rezar o Pai Nosso junto comigo, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Até amanhã, gente. Beijo. Segura na mão